Engana-se quem acha que o ar-condicionado não precisa de um circuito separado só para ele ou pode ser derivado de uma tomada qualquer. O ar-condicionado precisa de um circuito somente para esse dispositivo. É uma tomada de uso específico. E nesse circuito precisa que seja muito bem dimensionado tanto o disjuntor de alimentação desse ar-condicionado e também os condutores, ou seja, os cabos que vão alimentar este ar-condicionado. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui de uma maneira muito prática, trazendo um exemplo real de ar-condicionado e mostrar para você como que a gente faz esse dimensionamento do circuito de ar-condicionado. Então se você quer saber tudo, fica comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça já de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também já ativa o sininho para o YouTube te notificar de novos vídeos que nós estamos lançando aqui. Agora vamos lá. O exemplo que a gente vai utilizar é um ar-condicionado de 18.000 BTU, ou seja, essa é a capacidade de refrigeração desse ar-condicionado, tá? Essa conta ela vai servir para qualquer tipo de ar-condicionado, mas claro que nesse caso a gente está falando de apenas uma evaporadora só, beleza? Então aqui o exemplo é 18.000 BTU, é a capacidade de refrigeração desse aparelho. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente precisa encontrar a potência elétrica desse ar-condicionado. Eu preciso, com base nessa potência de refrigeração, nessa capacidade de refrigeração, conseguir converter e deixar em watts, encontrar a potência elétrica. Normalmente, os fabricantes eles trazem essas informações, o que é muito importante a gente fazer essa verificação. Caso não tenha, aí a gente pode utilizar essa conversão aqui. Eu pego a capacidade de refrigeração, né, em BTU e multiplico por 0,2931. Fazendo essa multiplicação, a gente consegue chegar em uma potência elétrica, em um valor em watts. Nesse caso, 5.275,8 watts. Lembrando que ainda não é esse valor que nós vamos utilizar para fazer o dimensionamento, tá? A gente precisa ainda encontrar, né, aplicar nesse valor alguns critérios para a gente conseguir de fato não ter um circuito bem dimensionado e não subdimensionado, tá? Então, encontrei a potência elétrica. O segundo passo é verificar a eficiência energética desse ar-condicionado. O que seria a eficiência energética? É a capacidade do material converter ali a potência elétrica em uma potência de refrigeração, em uma refrigeração ali, ou seja, quanto maior é a eficiência energética, melhor é o ar-condicionado, menos desperdício ele vai ter de energia elétrica. Também é importante a gente verificar com o fabricante essa eficiência energética, mas normalmente para a gente encontrar ela, se não tiver, a gente vai pegar a capacidade de refrigeração desse ar-condicionado e vai dividir pelo consumo de energia elétrica desse material, ou seja, você vai pegar a capacidade de refrigeração dele e vai dividir por quanto que ele consome por hora de potência elétrica. Com base nisso você consegue encontrar a eficiência energética, mas é interessante a gente pegar essa informação do fabricante. Nesse caso, esse ar-condicionado ele tem uma eficiência energética de 3, tá? Informado pelo próprio fabricante. Então, com base nisso, a gente consegue encontrar o que eu coloquei aqui como potência térmica, tá? Mas você pode utilizar outro nome, só para a gente se encontrar melhor, eu chamei de potência térmica, tá em watts. Ah, mas térmica em watts é a forma que eu achei melhor para explicar para vocês. O que acontece? O que seria a potência térmica? A potência térmica, ela, no caso, a gente vai pegar a potência elétrica, que a gente já converteu, e vai dividir pela eficiência energética, ou seja, quanto que esse material ele chega para ele consome de potência elétrica e o quanto que de fato ele converte ali, ele demanda de refrigeração. Então eu pego a potência elétrica, no caso nós encontramos 5.275,8 watts e divide pela eficiência
energética desse ar-condicionado. Com isso, a gente vai chegar numa potência térmica ali, que de fato esse ar-condicionado ele demanda, legal? Então aqui no caso deu 1758,6 watts. Um dos maiores casos de incêndio, edificações, curtos-circuitos, enfim, são causados por ar-condicionado, por erros de dimensionamento de ar-condicionado ou até erros de instalação. Se você estiver precisando de um apoio de mais perto, pode chamar a gente aqui. Preencha o formulário da consultoria que está disponível aqui na descrição desse vídeo e pode contar conosco para nós lhe auxiliarmos neste caso ou em outros casos. Estamos à disposição. Agora o que acontece? A gente já verificou a eficiência energética dele, agora a gente vai partir pela demanda de potência elétrica desse material. O que acontece? O nosso valor ele está em watts ainda. O interessante é que a gente consiga fazer o nosso dimensionamento em VA, ou seja, volt ampere, tá? Então, para a gente conseguir fazer essa conversão, a gente vai ter que pegar essa potência elétrica e dividir pelo fator de potência. O que seria o fator de potência? Imagina esse copo de chopp. Esse copo de chopp, o que de fato o que tem de utilização aqui nesse copo de chopp é essa parte que está amarela, que no caso é o chopp. Essa parte que está aqui em cima branca é só a espuma que ela não vai ser utilizada, tá? A gente chama essa espuma de potência reativa e o que está amarelo de potência ativa. Somando os dois, nós temos aqui o que a gente chama de potência aparente, que no caso é VA. Aqui, como a gente já fez o cálculo de eficiência energética, e para a gente conseguir chegar na corrente, o interessante é encontrar em VA, deixar de fato em VA, ou seja, utilizar aí o fator, a potência aparente de fato. Tá? Aqui não vai, nesse caso, para ar-condicionado, não vai mudar muito, certo? Agora, quando eu tenho tomadas, né, bastante TUG e tal, aí o interessante é a gente trabalhar certo com a potência ativa. Nesse caso, o fator de potência, sempre que traz o fator de potência, o interessante é verificar na concessionária. Aqui nós estamos com a CPFL, ela apresenta aí 0,96 para ar-condicionado, mas aí varia de concessionária para concessionária, mas não foge muito desse valor. Então, o que é que eu fiz aqui? Como está em watts, eu quero converter para VA, que fica mais interessante a nossa conta. Certo? Então, para mim reverter esse número, eu peguei a potência que eu já encontrei e dividi pelo fator de potência, que é 0,96. E aqui eu cheguei em uma potência elétrica total de 1831,87 VA. Ela aumentou um pouquinho. Por que ela aumentou? Porque aqui eu estou falando de potência aparente, tá? A gente vai utilizar aqui potência aparente porque eu preciso dessa conversão em VA. Como falei em outros casos, como tomadas de uso geral, até iluminação, o interessante é a gente trabalhar de fato com a potência ativa, legal? Então, encontrei aqui a potência elétrica total demandada desse ar-condicionado e agora com um valor em VA, em volt ampere, 1831,87. O próximo passo agora é calcular a corrente total desse ar-condicionado. Agora fica mais fácil. Se eu tenho a potência elétrica e se eu sei a tensão elétrica, eu consigo saber qual é a corrente demandada desse material também. Como que eu faço isso? Pego a potência elétrica do meu equipamento e divido pela tensão elétrica. Aí você precisa verificar qual é a tensão elétrica desse imóvel que vai alimentar esse ar-condicionado. É 127? É 220? Nesse caso aqui é 220. Então eu peguei a potência elétrica agora em VA, 1831,87, e dividi pela tensão elétrica, 220. Com base nisso, eu chego em uma corrente elétrica de 8,33 ampere. Agora eu tenho o que eu chamo de corrente de projeto. Com base nessa corrente, eu consigo fazer os meus dimensionamentos. O primeiro que a gente vai dimensionar são os cabos, certo? A gente pode utilizar essa regra aqui. Corrente de projeto, que foi o que nós encontramos,
ela não pode ser menor ou inferior, né, à corrente do disjuntor. Então, se eu tenho uma corrente de projeto, a corrente de disjuntor ela precisa ser imediatamente superior que ela, até porque ela vai proteger. E a corrente dos cabos precisa ser imediatamente superior que a corrente do disjuntor, tá? Então, tem uma corrente de projeto, corrente de disjuntor e corrente dos cabos. Corrente de projeto que a gente encontrou, 8,33 A. Agora eu preciso encontrar a corrente dos cabos. Por que não encontra a corrente de disjuntor? Porque as correntes dos cabos, com base neles, você vai conseguir dimensionar os disjuntores, até porque a gente tem algumas regras para tomada de força, tá? A gente não pode trabalhar, nós temos os mínimos ali que a gente precisa trabalhar dentro. Então, se a gente fizer o contrário, primeiro encontrar a corrente de disjuntor, lá na frente, pensando nos cabos, não vai dar muito certo. Por isso que a recomendação é sempre, após se encontrar a corrente de projeto, a corrente demandada, ir atrás em seguida da corrente dos cabos, encontrar os cabos. Legal? Tem a tabela da 5410, tá? A 5410, ela traz algumas correntes máximas ali dos condutores. Nós vamos trabalhar aqui com a B1 e B2. A B1 está falando de, aqui ó, dois condutores carregados, a gente está falando de condutores que eles são isolados, vão estar dentro do eletroduto, só que eles vão estar separados. Por exemplo, o ar-condicionado a gente vai ter fase e terra. Essas duas fases, dependendo, né, se for 200, nesse caso 220, essas duas fases elas vão estar separadas, certo? Vai ter um cabo, vai ser unipolar, um cabo para cada fase, e o terra junto, tá? O B2 se refere a cabos multipolares, ou seja, os cabos eles vão estar juntos, isolados juntos. Nesse caso aqui, o que mais acontece é a utilização do B1. Se você quiser um vídeo específico só explicando essa tabela, deixa aqui nos comentários que a gente faz o vídeo só explicando os outros aqui, A1, A2, C, D. É que se eu prolongar, falar mais, vai ficar muito longo esse vídeo. Mas resumindo, o mais importante, B1, B2, a gente vai trabalhar com B1, que eu estou falando aqui de dois condutores carregados, e eles vão ser unipolares, vão ficar dentro do eletroduto de forma separada. Eu tenho uma corrente de 8,33, certo? Tenho uma corrente de 8,33, então o cabo ele precisa, obviamente, ser maior que a corrente de projeto. Nesse caso, igual eu falei, o B1 vai ser condutores isolados, cabo unipolares, que vai estar em alvenaria. Eles vão estar separados dentro de um eletroduto. Tem 1, 2, 3, vai estar dentro do eletroduto, enquanto o B2 vai ser o cabo multipolar. É aquele cabo que é isolado e sai 3 cabos dentro dele, ou 3 ou 2. No caso, o que é mais comum que a gente trabalha em edificações os cabos unipolares de fato. Então, olhando a corrente, B1 e dois condutores carregados, a gente tem aqui 24. Thiago, mas a gente não poderia trabalhar aqui com até 9? 9, tem uma corrente de 9, a seção é 0,5. Para edificação a gente nem trabalha com uma seção que é essa. Então, e 1,5? 1,5 tem uma corrente aqui de 17,5, também atenderia. É verdade, também atenderia. Só que a 5410 ela determina o mínimo para tomadas, para circuitos de força, no caso com uma tomada, que no caso é 2,5. Então o mínimo é 2,5. Mesmo tendo uma corrente pequena, menor, podendo trabalhar com outro tipo de cabo, a gente estaria fora da norma se a gente utilizasse um cabo menor que 2,5. Então, como o mínimo é 2,5, a gente vai utilizar o cabo de 2,5, que suporta uma corrente máxima de 24 A. Legal? Então, o que acontece? Cheguei na corrente dos cabos, eu vou ter um cabo aí com uma corrente máxima de 24 A, que no caso é o cabo de 2,5 para esse ar-condicionado. Agora, o segundo passo, o próximo passo, é calcular a corrente do disjuntor. A corrente do disjuntor precisa estar entre a corrente de projeto, 8,33 A, e entre a corrente dos cabos, que no caso é 24 A, um cabo de 2,5. Agora fica muito mais fácil a gente saber a corrente do disjuntor. Ela precisa estar
ali no meio. Por isso que eu falei que é mais interessante a gente partir para a corrente dos cabos ao invés de ir para o disjuntor. Pegando aqui algumas correntes comerciais, né, 10 disjuntores, certo, que tem bem mais, a gente pode, com base nisso, a gente já consegue trabalhar. 8.33 a 25 amperes. Qual seria o disjuntor ideal? A gente está falando de uma TUI. A gente está falando de uma tomada aí que vai ter uma corrente máxima, falando de TUI, de 20 amperes. Então eu consigo utilizar facilmente um disjuntor de 20 ou um disjuntor de 16. Aqui, para a gente trabalhar próximo dos cabos, eu aconselho a utilização, próximo das correntes dos cabos, eu aconselho a utilização de um disjuntor de 20 amperes, que está perto de 24, tá? Se tiver uma demanda de 20 amperes, esse disjuntor ele já vai desarmar e vai proteger os cabos. Então, isso é muito importante para a gente. Então, aqui eu vou ter a corrente de disjuntor de 20 amperes. Tenho uma corrente de projeto, eu já tenho a corrente de disjuntor e eu tenho a corrente dos cabos, certo? Com um cabo aí de 2.5. Então, esse circuito do ar-condicionado ele já está dimensionado, legal? Eu vou ter um ar-condicionado de 18.000 BTU com um cabo de 2,5 e um disjuntor de 20 amperes, legal? Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Se você precisar de um apoio mais próximo, pode agendar uma consultoria conosco que a gente vai te ajudar. Então, eu espero de fato que eu tenha te ajudado e eu também te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.